Pessoal, seja muito bem-vindo ao nosso Papo de Mãe TDAH, que é o nosso encontro de toda quarta-feira, 19h30, aqui no Instagram. Seja muito bem-vinda, você que está entrando aqui comigo, muito boa noite. Hoje, iniciando o mês de julho, um dia muito especial, uma live muito especial, porque a gente vai estar inaugurando um tempo muito precioso, que eu vou já explicar para vocês. Então, seja muito bem-vinda, você que está entrando aqui comigo hoje. Nós estamos no nosso quadro aqui do Instagram, que é o nosso Papo de Mãe TDAH, que é o nosso encontro de toda semana. A gente está aqui toda quarta-feira conversando, né, sobre um tema relacionado à criação de filhos com TDAH. E a gente, então, aqui para vocês, deixa eu mostrar aqui. Nós temos, então, toda quarta-feira, 19h30, o nosso Papo de Mãe TDAH, que é um encontro, né, para a gente poder conversar sobre um tema relacionado à criação de filhos com TDAH, um tempo de muito acolhimento, de informação e de muita conexão que vai ajudar vocês a transformar a relação de vocês com o filho de vocês, né? Então, esse nosso encontro aqui de toda quarta-feira é um encontro muito especial. Eu fico muito feliz de você estar aqui comigo. E hoje a gente vai estar numa live um pouco diferente e eu vou explicar para vocês por que a gente vai falar sobre esse tema hoje. E é interessante porque a gente vai avançando, né? A gente vai se desenvolvendo, o tempo vai passando e às vezes o nosso foco também vai mudando. Assim como o meu, que sou profissional, né, mudo o meu foco, né, no meu trabalho, vocês também como mães, conforme o filho vai crescendo, também vai mudando. E esse mês, agora o mês de julho, a gente está implementando algumas mudanças na nossa comunidade Mães em Conexão TDAH, que é uma comunidade para mães de crianças com TDAH, uma comunidade gratuita no WhatsApp. Essa comunidade já vai fazer 6 anos esse ano. São mais de 300 mães lá no grupo. E é um grupo muito, muito rico, né? Muito interessante da gente participar. Não sei se você que está aqui na nossa live, você participa. Se você está lá no nosso grupo Mães em Conexão TDAH, coloca aí nos comentários para eu saber que você está aqui. E hoje a gente está começando um novo tempo lá na nossa comunidade. É um tempo onde a gente vai fazer algumas mudanças, porque eu percebi que como o grupo, né, a nossa comunidade já vai fazer 6 anos, eu percebi que muitas mães que começaram comigo lá atrás, elas continuam lá na comunidade. Mas os filhos que eram crianças lá atrás, agora já estão na pré-adolescência, ou muitos já estão até na adolescência. Então, assim como as crianças vão crescendo, o perfil de TDAH, as demandas e os desafios que o TDAH traz para a vida da criança, do adolescente, né, e da família, também vão mudando. E eu vou acompanhando esse crescimento junto com vocês lá na comunidade, também aqui no Instagram. Então, hoje o nosso tema, né, é justamente esse, entender: será que o TDAH muda na adolescência? Porque entendendo isso, a gente vai conseguir ter mais condições de lidar melhor com esse pré-adolescente, com esse adolescente, né? Então, essa live é tanto para você que é mãe de pré-adolescente, mãe de adolescente, mas também para você que é mãe de criança, que daqui a pouquinho tá chegando aí na pré-adolescência, tá chegando na adolescência, você vai poder se preparar para esse momento. Então, muitas vezes as mães me perguntam, né, em relação ao TDAH na adolescência, se tem alguma mudança nos sintomas, se a tendência é piorar, se a tendência é melhorar. E a gente vai falar sobre tudo isso hoje, tá? O que acontece é que o TDAH ele vai mudando ao longo do tempo. E quem entende essas mudanças consegue ajudar muito mais o filho do que aquela mãe ou aquela profissional, enfim, aquela pessoa que está lidando com aquele adolescente, né? Se ele não sabe essa informação, se ele não entende essas mudanças, vai ter muito mais dificuldade para lidar com essas situações no dia a dia. Então,
Seja muito bem-vinda. E aí lá no nosso grupo, lá na nossa comunidade do WhatsApp, a gente está conversando muito hoje. Hoje eu fiquei muito emocionada durante o dia, muitas mães colocando ali, né, contando as suas histórias, dando seus depoimentos em relação à sua jornada com o TDAH do filho. E eu fiquei muito emocionada e percebendo, né, o quanto que o grupo cresceu em quantidade, mas também cresceu em maturidade. E assim como os filhos, que eram crianças lá no início do grupo, lá 6 anos atrás, e hoje são adolescentes, as mães também foram crescendo. E a forma como a gente vai entendendo esse TDAH, como esse TDAH funciona na adolescência, e a forma como a gente também vai lidando com esse adolescente, com esse filho, né, com TDAH, vai mudando também. Então, vou colocar aqui, ó, o nosso tema da live para as pessoas que forem entrando. Então, seja muito bem-vindo, muito boa noite a todo mundo que está entrando aqui. Ó, TDAH na adolescência. Não, o TDAH na adolescência. TDAH muda na adolescência. E aí, você que tem um filho que já chegou na adolescência, o que você está achando? Você está achando que seu filho mudou depois que entrou na adolescência? É claro que a adolescência por si só já traz mudanças, né? Mas você percebeu em relação aos sintomas, né? As demandas ali do TDAH, você percebeu alguma mudança? Ou você percebeu que melhorou? Você percebeu que piorou? Enfim. Vai refletindo aí, vai pensando, vai colocando nos comentários que a gente vai bater nesse papo. E lembrando, gente, esse Papo de Mãe TDAH é o nosso encontro de toda semana, toda quarta-feira aqui às 19h30, tá? Então, hoje eu quero mostrar para vocês, conversar com vocês que o TDAH, ele não acompanha a pessoa da mesma forma durante toda a vida. Então, não é porque o seu filho hoje tem, por exemplo, 7 anos de idade, tem TDAH e ele tem um perfil de funcionamento que lá na adolescência com 13, com 15, com 17 ou na vida adulta com 20, 30, esse perfil vai ser o mesmo. Por quê? Porque o TDAH, ele tende a mudar ao longo do tempo. Os sintomas mudam, os desafios mudam, os riscos mudam e justamente por causa disso, nós também precisamos mudar a forma que a gente está lidando com essa pessoa, né? Com esse adolescente ou com esse adulto. Porque cada fase da vida vai trazer uma especificidade, a gente precisa entender isso para a gente conseguir lidar melhor, tá? E quando a gente tem lá uma criança com TDAH, geralmente as maiores dificuldades, os maiores desafios estão muito mais relacionados à hiperatividade. Então são crianças que não param quietas, que vivem correndo, subindo nas coisas, levantando, andando para lá e para cá o tempo todo. Tem uma questão muito mais de desregulação emocional, então aquela criança que está sempre tendo explosões, né, emocionais, de raiva. E tem uma questão muito mais voltada para aprendizagem escolar. Isso também é muito comum quando a gente está falando de crianças com TDAH. E acaba sendo muito desafiador, né? Mas a gente percebe que, apesar de a gente ter variações de pessoa para pessoa, de criança para criança, mas a gente percebe que geralmente os maiores desafios de uma criança com TDAH estão relacionados a essas questões do dia a dia da casa, na rotina do dia a dia, essas questões mais emocionais no sentido da desregulação e essa questão da hiperatividade, que também é muito comum. Mas conforme essa criança vai crescendo e ela vai chegando ali na pré-adolescência, vai entrando na adolescência, a tendência é essa hiperatividade ir diminuindo. Claro que isso não é uma regra para toda criança que vira adolescente. Podem sim existir adolescentes hiperativos, com certeza, assim como existem adultos hiperativos. Mas a tendência é essa agitação, na verdade, essa hiperatividade motora ir diminuindo ao longo do tempo.
Mas isso não significa que o TDAH vai melhorar com o tempo, ok? Ele só vai mudar a forma como ele vai se apresentar. Tudo bem? Pessoal, eu tô explicando aqui para vocês, mas se vocês tiverem algum comentário sobre o que a gente está conversando, tiver alguma pergunta, pode ir colocando aí que a gente vai conversando, tá? Lembrando, aqui é o papo de mãe TDAH, então é pra gente conversar mesmo. Quero que vocês entrem aqui e esclareçam as dúvidas de vocês e saiam da live sem dúvidas, né? Com vontade de voltar semana que vem, com certeza, mas que saiam sem dúvidas. Então eu tô aqui com maior disponibilidade para conversar e para tirar todas as dúvidas, responder todas as perguntas, tá bom? Então, essa hiperatividade, a tendência ela ir diminuindo, mas o que a gente começa a perceber é que a hiperatividade motora acaba migrando para uma inquietação interna. Aquelas pessoas mais inquietas ou uma hiperatividade mais mental, né? Uma sensação de que a mente nunca desliga, que a mente está o tempo todo, né, funcionando e numa atividade mais intensa, mais hiperativa, vamos dizer assim. Uma dificuldade enorme de lidar com a impulsividade. Então, a tendência é a impulsividade na hora de tomar decisões ficar mais intensa. Uma outra coisa que também acontece, que vai agravando mais na adolescência, é a procrastinação, que também é algo muito comum no TDAH. O TDAH tem uma tendência muito grande a procrastinar, porque ele tem uma tendência a fugir de todas as atividades que o cérebro dele interpreta como chata, monótona, repetitiva, que envolve sequência, passo a passo, que não tem uma recompensa ou um prazer imediato e que também exige um esforço mental prolongado. Então, a tendência é procrastinar, e essa procrastinação acaba aumentando na adolescência, né? Uma tendência a aumentar. E uma outra coisa muito comum na adolescência são as dificuldades relacionadas a amizades, a relacionamentos, né? A fazer e principalmente manter amizades. Então, os relacionamentos, né, as habilidades sociais, elas acabam ficando muito mais visíveis na adolescência do que quando a gente fala da infância. Porque geralmente a infância também você tem muito mais mediação do adulto do que na adolescência, né? A exigência do ambiente para uma adolescente se relacionar é muito maior do que às vezes uma criança, né? Então, vou dar um exemplo para vocês. Eu tinha uma paciente que eu acompanhei ela desde pequena, né? Desde a infância. E aí, ela não tinha questões assim dentro da escola. Ela ia super bem na escola, tirava, né, uma nota boa na escola. Ela tinha ali as amizades dela, porque ela estudou com a mesma turma desde do prézinho. Então, ela tinha ali as amiguinhas dela. Então, ia super bem na escola. A única dificuldade dela maior era em casa, com as coisas da rotina. Ela era muito lenta para fazer as coisas e tudo mais, demorava muito, se perdia naquilo, precisava sempre de supervisão da mãe para conseguir fazer as coisas do dia a dia dela. Mas na escola sempre foi tudo ok. E o tempo foi passando, né? A gente foi trabalhando essas demandas. Quando ela entrou na adolescência, aliás, ela teve alta, e aí passou um tempo, ela entrou na adolescência, foi pro Fundamental 2, que esse período de transição para o 6º ano é um período crítico, a gente precisa ter um olhar, né, um cuidado. Quando ela foi para a adolescência e entrou no Fundamental 2, no 6º ano, começou a ter algumas dificuldades ali nesse ambiente da escola, e aí ela retornou para fazer atendimento comigo. E qual era a dificuldade dela? Nenhuma relacionada à aprendizagem, nenhuma relacionada a estudar, ela até gostava, mas a questão toda era das amizades. E é interessante que as amigas dela eram as mesmas desde o prézinho, só que agora no 6º ano, ela já não estava mais conseguindo se relacionar muito bem com as mesmas amigas que sempre foram amigas dela. Por quê? Porque ela era mais imatura do que as outras crianças. Ela tinha algumas coisas, como, por exemplo, impulsividade na hora de falar, mania de ficar tocando, né, botando a mão nas meninas quando estava conversando, falava às vezes um pouco mais alto.
Então, todas essas características, né, que acaba aparecendo ali devido à questão da impulsividade, a hiperatividade, toda essa dificuldade do TDAH, foi criando um comportamento muito diferente do comportamento das outras meninas. E aí essas meninas que sempre foram amigas dela começaram a... Então, as demandas do ambiente, elas acabam aumentando conforme você vai crescendo, conforme você vai entrando na adolescência, na vida adulta, né? Demandas sociais, demandas escolares vão aumentando, né? Demandas de autonomia. E isso tudo vai depender, vai recrutar muito mais as funções executivas, né? O funcionamento executivo do cérebro do adolescente é muito mais exigido do que de uma criança. Da criança também é exigido, principalmente para algumas coisas que são diferentes do adolescente. Mas na adolescência, essas exigências, elas são muito maiores. E isso é justamente que o TDAH tem maior dificuldade. Então, quanto mais o ambiente exigir desse adolescente, dessa pessoa que tem TDAH, um funcionamento executivo mais refinado, mais essa pessoa vai ter dificuldade. Por isso que a tendência na adolescência, se essa criança, né, quando era criança, não foi tratada, não desenvolveu as habilidades adequadas, a tendência é esse TDAH ir piorando. Ele vai mudando a forma de apresentação, como eu expliquei, né? Saindo, por exemplo, de um perfil mais hiperativo motor e indo para um perfil mais desatento, com mais uma agitação mental. Então, tem essa mudança, sim, mas a tendência também é ir aumentando as dificuldades do TDAH, as dificuldades daquela pessoa, se ela não foi tratada adequadamente, se ela não desenvolveu as habilidades adequadamente quando ela era criança. Tá? O TDAH, ele não é causado pelo ambiente. Então, não é um ambiente desorganizado, desestruturado, que vai fazer com que uma pessoa tenha TDAH. Mas o ambiente, ele vai influenciar diretamente na forma como esse TDAH vai aparecer na vida daquela pessoa. Se os sintomas vão ser mais intensos ou menos intensos, né? Se os prejuízos vão ser maiores ou menores, isso depende do ambiente, depende das demandas desse ambiente, ok? E aí, quanto mais exigência desse funcionamento executivo esse ambiente tiver na vida daquela pessoa, mais dificuldade ela vai ter se ela não tiver desenvolvido aquelas habilidades, se ela não tiver sendo tratada, se ela não tiver desenvolvendo, né, estratégias para lidar com essa dificuldade no funcionamento executivo. Ok? Então, por isso que a gente precisa começar o quanto antes, oferecer um tratamento adequado para que esse TDAH ele não vá piorando ao longo do tempo. A tendência é o TDAH piorar ao longo do tempo se ele não for tratado adequadamente. Porque o TDAH é um transtorno crônico. O que é um transtorno crônico? Ele vai acumulando prejuízos ao longo do tempo se ele não for tratado. E qual é o objetivo do tratamento? É desenvolver habilidades e estratégias para que aquela pessoa consiga lidar com as suas dificuldades. Não é eliminar as dificuldades. É que ela consiga lidar com essas dificuldades e, com isso, ela tem o mínimo ou nenhum prejuízo na vida dela. Ok? Então, as demandas do ambiente vão exigir muito mais desse adolescente e com isso ele vai apresentar algumas dificuldades e uma das dificuldades muito presentes na adolescência, como eu já falei, está nos relacionamentos sociais. Que o adolescente já é, por si só, né, uma fase onde os relacionamentos sociais eles estão muito presentes. Agora, quando você tem TDAH, que numa grande parcela dos adolescentes com TDAH tem dificuldade nas habilidades sociais de fazer e manter amizades, a gente tem um problema aí.
Então a gente precisa olhar para isso, né? De forma preventiva lá na infância e de forma interventiva lá na adolescência, tá? E aí a gente vai ter que ter uma atenção maior em relação a isso, justamente porque, como eu falei, se a gente não desenvolve habilidades, se a gente não desenvolve com essa criança, com esse adolescente, estratégias para lidar com as suas dificuldades, e esse TDAH vai piorando ao longo do tempo, ele vai aumentar os riscos também. E a grande questão do TDAH são os prejuízos, né, e os problemas que o TDAH traz de forma secundária. Então, exemplos de problemas, tá, gente? TDAH aumenta significativamente o risco de acidentes, de uso precoce de álcool, de gravidez não planejada, gravidez precoce, direção imprudente, abandono, né, evasão escolar, baixa autoestima, e aí com isso, depressão e ansiedade, relacionamentos conflituosos, né, aumenta e muito o índice de morte precoce, justamente por questões de se colocar em risco sem pensar nas consequências, em acidentes também, né? E também aumenta o risco muito grande de se envolver com drogas, em situações de problemas com a lei, né? Problemas com regras, enfim. Então, tudo isso a gente tem que entender que não são todos os adolescentes com TDAH que vão passar por isso. Não é porque eu tenho um filho adolescente e que ele vai passar por essa situação, mas aumenta significativamente o risco. Geralmente o risco aumenta de 3 a 4 vezes mais do que uma pessoa que não tem TDAH. E aqui, ó, a colega colocou aqui, né, que é bem importante a gente falar, que aumenta também o risco de suicídio, tá? E significativamente aumenta o risco de tentativas de suicídio. Também muito relacionado à impulsividade, né, e tudo mais. Então, a gente tem que trabalhar de forma preventiva. Falar de adolescência não é só para mãe que tem filho com 13, 14, 15 anos. Não, é para todas as mães de crianças com TDAH também. Porque assim como eu falei para vocês no início dessa live, que lá na minha comunidade do WhatsApp, né, que já vai fazer 6 anos esse ano, as mães começaram com os filhos pequenininhos, né? Hoje eles já são adolescentes. Então, as crianças vão crescendo. E se as crianças vão crescendo, nós também precisamos crescer, evoluir na nossa forma de entender o que está acontecendo com esse adolescente, que não é mais criança, e também de como a gente vai lidar melhor com esse adolescente, que já é desafiador lidar com o adolescente. Eu acho extremamente desafiador. E quando você tem um TDAH associado, isso se torna ainda mais desafiador. Então, isso não significa que todo adolescente vai passar por esses problemas que a gente falou aqui. Mas a gente precisa ter a consciência de que é um aumento significativo. 3 a 4 vezes mais risco, né? E a gente não quer que nossos filhos passem por essas situações. O risco pode ser reduzido quando há prevenção, quando há tratamento adequado e quando há uma intervenção ali mais significativa, tá? Sinto meu filho bem mais concentrado agora aos 11 anos. Isso, eu estava explicando, vai mudando, né? Então, vai mudando a forma como esse TDAH vai se apresentando. E às vezes, antes dos 11 anos, por exemplo, eu não sei se é o perfil do seu filho, mas pode ser que ele tenha sido mais hiperativo. Não conseguia parar quieto, não conseguia fazer nada, toda hora estava se mexendo e tal. E essa hiperatividade motora vai diminuindo ao longo do tempo e ele vai ficando mais tranquilo externamente, vamos dizer assim, né? A atenção também, principalmente se ele estiver fazendo tratamento, provavelmente ele já desenvolveu algumas estratégias para melhorar o tempo de atenção dele, para conseguir engajar mais. Então isso é muito importante para a gente evitar acúmulos de prejuízos, né, e trabalhar de forma preventiva. E aí, o papel da família, como eu falei, precisa mudar, né? Quem tem filho sabe que você não é a mesma mãe de quando seu filho tinha, 1 mês de vida, 1 ano de vida, 5 anos, 8 anos, 15 anos.
você não é a mesma mãe. Porque a exigência de um bebê de 1 mês, de 1 ano, ou de uma criança de 5 anos, é totalmente diferente. As habilidades sua como mãe para entender o que está acontecendo com aquela bebezinho de 1 mês, de 1 ano, ou de uma criança de 5 ou de 8 anos, é diferente. O meu conhecimento sobre o que está acontecendo com o meu filho, assim como a forma como eu vou lidar. Eu não posso lidar com o meu filho de 5 anos da mesma forma que eu lidava com ele quando tinha 1 ano. Assim como eu não posso continuar lidando com meu filho de 15 da mesma forma que eu lidava quando ele tinha 8. E isso é um problema, porque às vezes a gente não consegue evoluir, né, a forma como a gente está maternando, né, como a gente está exercendo a nossa maternidade, por falta de conhecimento mesmo, porque a gente não tem manual de instrução, né? E aí a gente trata um adolescente como se ele fosse criança. E aí ele chega na vida adulta sem autonomia ainda, né? Muito dependente. Então a gente tem que ter esse cuidado. E na maternidade do TDAH, maternidade atípica, ela também passa por fases. Também passa por fases. E eu achei muito interessante, lá no na nossa comunidade lá do WhatsApp, que hoje as mães estão colocando lá, né, as suas histórias com seus filhos, estão se apresentando lá, estão contando um pouco sobre elas, né, sobre o filho lá. E algumas mães colocaram exatamente isso, né, da mudança que elas tiveram que passar para conseguir lidar melhor com o filho delas. Isso é muito interessante, né? Ó, a Eliane colocou aqui: a vontade de estudar está piorando e também está respondendo de forma ruim. Respondendo o quê? Respondendo para você, assim? Não entendi. Mas o que acontece, Eliane? Porque o estudo, lembra quando eu falei que quando muda do Fundamental 1 para o Fundamental 2, que aumenta a quantidade de professor, aumenta a quantidade de disciplina, né? E também aumenta a quantidade de conteúdo, aumenta a complexidade dos conteúdos, aumenta a exigência dos professores, aumenta a abstração dos conteúdos. Então, a tendência, né, é esse adolescente ou essa criança que está entrando ali na adolescência, se ele já não gostava de estudar, isso ficar ainda maior. Primeiro porque o centro de interesse do adolescente não é o estudo. O centro de interesse do adolescente é mais os relacionamentos, né? E aqui que eu falo relacionamentos de uma forma geral, principalmente amizades. Então, é mais os relacionamentos. Então, o estudo ele acaba querendo empurrar para procrastinar, né? Empurrar para depois. Porque ele já não gostava e cada vez vai ficando mais difícil, cada vez vai exigindo mais dele. E aí a tendência é não querer realmente estudar, tá? Agora, em relação a ter um comportamento mais agressivo, né? Ser mais, responder mais e tudo mais, a gente precisa analisar como um todo aí o que está acontecendo, tá? Mas a gente costuma falar que adolescente ele é meio pavio curto, né? Ele não tem muita paciência para responder, são mais ríspidos. Então, é claro que a gente tem que fazer uma mediação para mostrar, olha, tudo bem, eu entendo que você tem todas essas questões aí da adolescência, todas essas questões do TDAH, mas respeito é bom e todo mundo gosta. Isso a gente precisa colocar esse limite, mas isso não é uma coisa simples, né? É um trabalho que a gente precisa desenvolver com esse adolescente, para ele entender que existe um limite até onde eu posso ser um pouco mais ríspida, né? Mais impulsiva na hora de falar, sem medir muito a intensidade e as palavras, e até onde eu preciso respeitar, principalmente mãe, né? Então, eu percebo muito isso, percebia principalmente da minha sobrinha que tem TDAH na adolescência, que tinha muito isso. Então, às vezes, quando ela estava numa situação difícil ou de cobrança, ela dava umas respostas assim meio atravessadas, sabe? Coisas que no dia a dia, sem ela estar estressada, ela não fazia. Mas quando ela estava sendo cobrada, sendo pressionada, quando tinha alguma coisa assim mais intensa em relação a ela, acabou. Ela dava aquelas respostas assim que pareciam um coice, né? E aí você está falando que ele tem 9 anos, né? 9 anos tem muita essa desregulação, Eliane. Eu estava falando no início, o perfil de TDAH da criança, né, que até 9 anos, aí mais ou menos, 9, 10 anos, é um perfil muito mais
que envolve muito mais desregulação emocional, né? Porque o déficit nesse autocontrole é muito grande, né? Então, esses rompantes acabam acontecendo, tá? Então, vamos lá. Então, o papel da família também vai mudar. As demandas mudam, os desafios mudam, né? Os riscos mudam, né? E a nossa forma de lidar com a criança também precisa mudar, porque agora não é mais criança, agora é adolescente. Então, na infância, os pais eles vão estar muito mais próximo dessa criança, eles vão direcionar praticamente tudo. É o pai e a mãe que vai falar, faz isso, faz aquilo, tá na hora disso, tá na hora daquilo. O pai e a mãe estão direcionando muito mais do que na adolescência. Na adolescência, os pais eles saem um pouco do controle, né? E eles começam a acompanhar e orientar mais. E eu vou dar um exemplo aqui de uma metáfora, que é a metáfora do motorista e do carona. Na infância, o pai e a mãe estão sentados no banco do motorista. E a criança, quando ela é bem pequenininha, onde ela está sentada? Lá atrás. Ela não dá palpite no roteiro, ela não dá palpite em nada, né? Ela só é levada para onde os pais estão direcionando, para onde eles vão. Mas quem está no controle do carro é o pai e a mãe. E a criança está sentada lá atrás. Conforme ela vai crescendo mais um pouco, né, ela já passa para o banco da frente. Ela vai estar ali no banco da frente, mas ela não está no controle do carro. Quem continua no controle do carro é a mãe e é o pai. A criança ela vai estar com um pouco mais de autonomia, mas ela não está no controle da situação. Na adolescência, a gente já passa por um período onde esse pai e essa mãe vão precisar estar junto com esse adolescente, mas em algumas situações da vida, não são em todas, mas em algumas situações da vida, esse adolescente vai assumir o controle. Por quê? Porque esse adolescente vai ter momento que ele vai estar em alguns lugares que o pai e a mãe não vai estar. Então ele vai assumir o controle do carro em alguns momentos. Mas é importante que o pai e a mãe estejam sentados do lado, sendo copilotos. O que é copiloto? É aquele que vai ali orientando, né? É igual quando a gente está fazendo autoescola, que a gente está aprendendo a dirigir. Quando eu estava fazendo autoescola, eu não sabia dirigir. Eu não tinha autonomia para dirigir. Eu não conseguia dirigir muito bem. Às vezes ainda cometia alguns erros. Então, o que precisava? Do instrutor da autoescola sentado do meu lado ali no carona, né? Orientando, ó, faça isso, não esquece a seta, ó, tu acelerou demais, não sei o que. Ele vai me orientando, mas quem tá dirigindo sou eu. Mas eu não dirijo sozinha, porque eu ainda não tenho a habilitação para dirigir sozinha, porque eu não sei dirigir sozinha ainda. Então, o instrutor vai estar do meu lado, me orientando e me ajudando. E quando for necessário que eu fizer alguma coisa errada ali, ele vai conseguir pisar no freio e parar o carro. Então, os pais de adolescente também precisam entender e usar essa metáfora no seu dia a dia. Meu filho vai estar ali dirigindo, mas ele ainda não tem habilitação para dirigir sozinho. Eu vou precisar estar do lado dele, orientando, acompanhando, né, elogiando quando ele está dirigindo bem, mas também, se for necessário eu pisar no freio, parar o carro e assumir o volante, eu vou fazer. Até que ele, né, esteja em condições para dirigir sozinho, sem uma pessoa do lado. Tá? Então essa metáfora, gente, eu acho que é a mais fácil da gente entender qual é o papel do adulto, né, dos pais, ao lidar com uma criança e ao lidar com um adolescente. Para a gente conseguir entender até que ponto eu estou de mais ou até que ponto eu estou de menos. Porque as duas coisas acontecem. Tem famílias que os adultos, os pais, estão demais na vida desse adolescente, controlam muito, não deixam esse adolescente fazer nada sozinho, tudo é na mão, pronto. Como a gente tem famílias que esse adolescente está solto na vida, solto nas redes sociais, solto na internet, solto na rua, e os pais acham que sabem o que está acontecendo com ele, mas não sabem. E aí, como eles não têm preparo e habilitação para lidar com essas situações sozinho, ele vai meter os pés pelas mãos, ele vai errar, ele vai bater, né? Enfim, com o carro, ele vai fazer alguma burrada. E remediar um acidente
E aqui usando a metáfora, tá, gente? Remediar um acidente depois que ele acontece é muito pior do que a gente trabalhar de forma preventiva para que esses problemas não aconteçam. Então, os pais eles vão deixar de ser fiscais para serem treinadores. O que seriam esses treinadores? É aquele que vai estar ali treinando o filho, né? Para ir para a vida, mas ao mesmo tempo ele vai estar junto, orientando, incentivando, né? Mas ele não vai fazer pelo adolescente. Então, o adolescente vai ter autonomia, mas é uma autonomia com supervisão, né? Ele vai dirigir o carro? Vai, mas com o instrutor do lado, não é sozinho, porque ele ainda não tem habilitação para dirigir sozinho. Tá bom, gente? Gente, é só para frisar aqui, né? Porque o vídeo roda por aí, a gente não sabe quem ouve, né? Eu tô usando uma metáfora, não é para adolescente dirigir, tá? Adolescente não tem habilitação para dirigir. Só quando ele tiver 18 anos tirar a carteira. Principalmente se ele tiver TDAH. Tá bom? É uma metáfora aqui pra gente poder entender o papel da família quando tá lidando com o adolescente. E aí, o que vai proteger esse adolescente? O que a gente pode já pensar em pontos que podem ser fatores de proteção? Então, fatores de risco a gente já falou, né? Quando esse adolescente ele não teve um tratamento adequado, quando ele precisa da medicação, mas ele não toma, né? Quando ele não tem a supervisão adequada, quando ele não desenvolve as habilidades que ele precisaria ter desenvolvido, que ele não desenvolveu. Tudo isso são fatores, aumenta, né, os riscos. Agora a gente tem fatores que podem proteger também, que o diagnóstico correto é um fator protetivo, tratamento adequado e quanto mais cedo possível também é protetivo. Uma família que entenda o que está acontecendo com esse adolescente e saiba lidar com ele também é um fator protetivo, porque essa conexão é importante, né? Quanto mais conexão tiver entre pais e filhos, isso aumenta o fator protetivo. Quanto mais conflito familiar tiver, aumenta o risco, tá? Quando a gente tem uma escola inclusiva, isso também aumenta o fator protetivo, né? E quando a gente, desde lá da infância, a gente vai desenvolvendo autonomia de forma gradativa. Cada faixa etária, a criança, né, o adolescente, enfim, ele tem um nível de autonomia que é possível para ele. Então a gente precisa desenvolver. Ele não pode fazer tudo, a gente não pode fazer tudo por esse filho, mas também a gente não pode deixar esse filho fazer tudo sozinho. A gente tem que dosar isso de acordo com a idade, tá? Então, supervisionar e desenvolver autonomia, isso é um fator protetivo. Ok? Pessoal, estamos caminhando aqui para o final, mas tem alguma dúvida que vocês queiram colocar? A Eliane está falando aqui, perfeita metáfora. Eu acho que se vocês conseguirem ir pensando nessa metáfora e ir amadurecendo essa ideia na cabeça de vocês, eu acho que isso vai ajudar muito para que vocês possam ir aos poucos entendendo até que ponto eu posso ir, até que ponto estou indo de mais, até que ponto estou indo de menos. Isso é muito subjetivo, isso é muito... não tem um ponto de corte, tipo assim, até aqui eu vou, até aqui eu não vou. Não existe esse ponto de corte. Isso vai depender muito da nossa percepção ali, né, de como a gente está lidando com o filho, quem é o nosso filho também, tudo vai depender. Mas a gente precisa ir começando a treinar essa percepção, até onde eu vou, até onde eu não vou, né? Os nossos filhos, eles não precisam de mãe perfeita, mas eles precisam de uma mãe que entenda que ela não pode ser a mesma mãe do filho adolescente que ela foi quando o filho era criança. Ela precisa ir crescendo na sua maternidade conforme o filho vai crescendo em desenvolvimento. Assim como o pai também.
assim, né, como todos nós que vamos lidando com esse adolescente que tem TDAH, tá? E aí eu queria que vocês saíssem daqui hoje entendendo que o TDAH muda, as necessidades mudam, né? As demandas mudam, mas uma coisa não muda. O adolescente precisa do adulto, né, dos pais, dos adultos, que os adultos entendam o que está acontecendo com eles, entendam como ele funciona. Isso é muito importante, gente. Se você entender o que está se passando na cabecinha, no cérebro do seu filho com TDAH, isso já é meio caminho andado. Então, por mais que o TDAH mude, que as necessidades mudem, o seu filho continua precisando de você. E quanto mais cedo a gente compreende essas mudanças, mais cedo a gente vai conseguir lidar melhor com esse filho, prevenir sofrimento, fortalecer a autoestima, preservar vínculos e conexão com esse filho e aumentar a chance de que esse adolescente lá na vida adulta se torne um adulto, né, saudável, funcional, né, e tenha sucesso na vida como qualquer outra pessoa, que acho que é o maior desejo que nós temos, que o filho tenha sucesso na vida. Então, quando a gente está lidando com a criança, você que é mãe de criança, você já tem que pensar o que você está plantando hoje para colher lá na adolescência. Quando você está lá na adolescência, mãe de adolescente, você tem que já pensar hoje, o que você está plantando hoje para colher lá quando ele for adulto. A educação é sempre um investimento no hoje, no presente, pensando no futuro, pensando no médio e longo prazo. Às vezes a gente não vai colher hoje, às vezes a gente só vai colher mais para frente, mas a semeadura começa agora, ok? E para ajudar vocês que estão nessa jornada, que eu sei que não é fácil, eu sei que é desafiadora, eu tenho uma comunidade no WhatsApp, comunidade Mães em Conexão TDAH. Essa comunidade a gente vai fazer já esse ano, 6 anos que ela existe. É uma comunidade muito rica, maravilhosa, que hoje me deixou muito feliz, muito emocionada com os depoimentos, muito emocionada com as histórias que foram compartilhadas lá. Eu estou assim... amanhã eu vou começar a comentar tudo que foi colocado lá. Eu deixei as mães hoje mais à vontade, né, escrevendo. E, gente, eu fiz 3 perguntinhas super básicas e objetivas. E as mães escreveram coisas assim lindas, emocionantes, que eu não perguntei, mas que eu fiquei extremamente honrada de ler, né, e de ter tido a confiança das mães em poder contar, né, em poder dividir comigo e dividir com o grupo. Então, se você tem interesse em participar da nossa comunidade de mães de TDAH, é uma comunidade no WhatsApp gratuita, super, hiper focada no TDAH, venha fazer parte dessa comunidade. É só você clicar aqui, ó, aqui embaixo, aqui assim, ó, tem um linkzinho, Mães em Conexão TDAH. Se você clicar aqui, ele vai te direcionar para o WhatsApp, para que você possa participar com a gente lá da nossa comunidade. Ou então, se você não clicar aqui agora, né, porque senão você vai sair da live, você pode depois no link da minha bio aqui no Instagram, você clicar no link, vai aparecer lá, Mães em Conexão TDAH. Você clica e aí você vai ser direcionada para a nossa comunidade, tá bom? A partir de hoje, a comunidade está sofrendo uma transformação que vai ser maravilhosa. Elas estão elas estão tomando pé, né? Tomando ciência das mudanças a cada dia um pouquinho. Cada dia eu trago uma novidade. Então, no mês de julho, a gente vai ter muitas mudanças lá no nosso grupo. O grupo vai ficar muito mais rico ainda do que já é, tá? Isso tudo porque ninguém precisa enfrentar o TDAH sozinho. Estamos juntas nessa jornada. E eu te espero lá na nossa comunidade do WhatsApp, tá bom? Um beijo, pessoal. Boa noite. Até semana que vem. Quarta-feira, 19h30, no nosso Papo de Mãe TDAH. Tchau, tchau.